Ô, pastor, eu queria que o senhor fizesse aí um balanço do ano, né, desse de 2023 para a gente, do ponto de vista do povo evangélico e das relações internas. Se algo se moveu, porque a gente vê as pesquisas eleitorais, é engraçado. Eu vou fazer o Fala Robai falando sobre 2023, né? Mas vou pegar uma outra perspectiva, o embate Lula e Bolsonaro. A gente vê que nas pesquisas parece que pouco se moveu. Parece que está tudo meio cristalizado, sedimentado, ou calcificado, como tem dito o charado Felipe Pena. Do ponto de vista do posicionamento do povo de Deus, vamos chamar assim, no setor evangélico, né? Como é que está rolando, pastor? Olha, Rubai, Felipe, primeiro cumprimentar vocês, já entrei falando do The Voice, né? Nem cumprimentei vocês e todo mundo que está aí assistindo. É um prazer enorme estar aqui hoje, né? Nesse dia tão especial para mim. Ontem foi o dia do Lucão e à noite eu vou abrir aqui aos espumantes, Rubai, porque hoje, né? Hoje é dia, merece. Mas quanto a essa questão desse ano, eu vejo com bons olhos. Eu acho que houve um movimento que ainda não apareceu. Eu acho que é um pouco como o Lula fez. O Lula ficou plantando a semente esse ano todo, ficou arrumando a casa. Esse ano foi um ano bem interessante, porque os movimentos evangélicos progressistas eles têm se mobilizado muito mais nas estruturas. Então, o que eu vejo é que a gente vai ter um enfrentamento melhor em 2024. Né? Acho que algumas pessoas já saíram do barco, e eu percebo isso, por exemplo, pelo ódio cada vez maior de gente como Malafaia, dessa turma que está espumando ódio, porque eles percebem que estão perdendo essa moral. Entendeu? Porque tudo que fizeram, tudo que falaram não deu certo, tudo que falaram não aconteceu, tudo que tentaram armar não deu certo. Então, o que acontece? Quando a gente chega nesse momento agora, muita gente está começando a questionar. Um ano depois, espera aí, Lula não fechou igreja nenhuma, não teve ninguém obrigado a fazer casamento gay nas igrejas, não teve nada disso, e aí? Como é que fica essa turma? Pelo contrário, as pessoas estão melhorando, o salário está melhorando, as pessoas estão tendo mais poder de compra, agora vai ter um aumento real no salário, e ainda tem uma outra coisa que é o descrédito. Por exemplo, o Malafaia fez jejum para o Dino não ir para o STF, o Dino foi. O Malafaia fez jejum para Lula não ser eleito, Lula foi eleito. O Malafaia, então, assim, a gente fica até torcendo pelo jejum do Malafaia quando a coisa é boa, né? Porque tudo que ele torce, tudo que ele faz, dá errado. Mas isso, no meio evangélico, para algumas pessoas, tem um peso muito forte, que é a ideia de que, olha, peraí, alguma coisa está errada nisso aqui. Então, eu penso que vai ser um ano bom para essa disputa, para esse andar em 2024, por conta desse 2023 que o Lula fez o básico, entendeu? E esse básico já está fazendo diferença. E aí, com isso, e outra coisa, né, vem cada vez mais escândalos aparecendo da família Bolsonaro, dos pastores que apoiaram Bolsonaro, cada vez mais isso vindo à tona. Então, isso só mostra o quanto a gente está o tempo inteiro batendo nisso, falando disso, a gente está aí nessa luta com o que é de razão. Né? Então, as pessoas estão parando mais para ouvir. Eu percebo isso até um pouco pelas minhas redes, pelo que eu converso com algumas pessoas. Gente que era intransigente já está mais ali, não, vamos conversar sobre isso. Poxa, eu pensei que era uma coisa e já vi que não é. Então, isso tudo é um movimento que eu acho que está acontecendo. Então, eu acho que foi um ano positivo nesse sentido. Né? E é lógico que a gente vai ter um ano agora eleitoral,
eles vão tensionar para isso, vai voltar toda aquela tensão de aborto, de mamadeira de piroca, aquelas coisas todas, isso vai voltar porque eles só têm isso. E as fake news vão voltar sempre. O PT vai fechar a igreja. Né? Só que, ao mesmo tempo, agora a gente tem o PT no poder de novo e a gente pode falar, tá aí, basta ver. Então, eu acho que tem muita coisa para acontecer. Acho que o governo, engraçado, ontem estava sendo falado aqui no Fórum 11h30 sobre a gente criticou tanto a comunicação do governo, né? Nesse último mês parece que eles resolveram soltar tudo de bom que tinha. Né? E acertaram nessas peças que estão comunicando, e é interessante que tem um linguajar evangélico ali. Então tem uma pessoa, glória a Deus, aleluia, é isso mesmo. Porque isso faz parte do dia a dia. E acho que essa comunicação é muito interessante, faz parte, deve fazer parte, e a gente está aí, acho que é positivo isso tudo. Tem alguma pergunta para o pastor? Sim, o pastor, bem-vindo aqui. É muito bom conversar com alguém da comunidade religiosa. Eu não vou nem dizer comunidade evangélica, porque eu acho que a gente comete um erro gigantesco quando usa o termo evangélico dessa forma genérica. Eu sempre tento alertar isso, porque a gente tem que entender um pouquinho o que é pentecostal, neopentecostal, enfim. Há que se fazer distinções as mais variadas possíveis. Mas eu venho dando um diagnóstico há algum tempo nas pesquisas aqui na universidade, queria a sua opinião sobre isso. Eu vejo, em grande parte, que as comunidades religiosas em torno de igrejas neopentecostais, elas se formam a partir de um conjunto de conferir identidade a alguém que é invisível na sociedade. O exemplo que eu sempre dou é o exemplo do garçom, que está lá atendendo a sua clientela de Ipanema, né, classe média alta, que é chamado por um psiu, ninguém sabe o nome dele, e aí ele chega na sua comunidade neopentecostal e o pastor não só sabe o nome dele, como sabe o problema que ele tem, o nome da mulher, o nome dos filhos, qual é o remédio que precisa, qual é o problema entre eles, qual é a necessidade. Enfim, aquilo confere um sinal de pertencimento para ele, né? Um sentimento de que ele pertence a uma comunidade, ele tem uma identidade. E às vezes me parece que os setores progressistas não perceberam isso, que vai além da religião, que não é só um fato religioso, é um fato subjetivo, cultural, identitário. Você lê dessa maneira também ou eu estou muito equivocado? Você está plenamente certo, Felipe. Eu concordo plenamente com isso aí. Eu acho que falta à esquerda essa visão de que a igreja, principalmente nas periferias, confere dignidade à pessoa. Né? Ela ali tem nome. É isso que você falou. E, aliás, isso tem muito a ver com o crescimento do evangélico e o decrescimento do catolicismo. No catolicismo sempre foi uma coisa meio... O padre não sabia o nome de ninguém, aquela coisa, vai todo mundo, acabou a missa, vai embora. Na igreja, não. O pastor termina o culto, ele vai para a porta, ele cumprimenta, ele sabe o nome das pessoas, ele visita as pessoas durante a semana. Então, isso é muito importante. Como você falou, o cara que durante a semana só ouve, garçom, ele chega na igreja, ele é o irmão André, ele é o irmão Paulo, sabe, ele tem nome, ele tem dignidade, ele tem família, ele se arruma todo até para estar ali e se sentir melhor naquele meio. Então, isso confere àquela pessoa essa pertença, esse pertencimento e mais uma sensação de dignidade. Eu não sou só aquilo lá. Eu tenho alguma coisa a mais. Ele fala com Deus. Olha que coisa. Entendeu? Eu sei que as pessoas podem questionar a fé, mas ele está ali, ele está num ambiente onde ele fala com Deus. Olha que experiência é essa? Onde ele é ouvido por Deus, onde ele tem nome diante de Deus, onde ele, diante da divindade, seja ela aqui qual for. Mas isso dá essa sensação de que a vida não é só aquilo que ele pena durante a semana. Ele tem mais do que isso. Ele tem esse nome, ele tem essa vida,
ele tem essa dignidade. Então, isso é muito interessante, isso faz toda a diferença nessa relação. Isso, Felipe, a esquerda não percebeu ainda. E aí, esse é um problema, a gente bate na fé. A gente bate naquilo que é de mais valia, aquilo que mais vale para a pessoa é aquilo que a gente condena. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui só para fechar esse raciocínio. Eu falei isso na época, algumas pessoas não concordam, mas quando a gente falou da Damares, quando teve aquela coisa da Damares no pé de goiaba, né, na goiabeira, onde ela viu Jesus. Olha, presta atenção na narrativa dela. Naquele momento, era uma criança violentada pela própria família, que vai para uma goiabeira para fugir daquele momento de violência. A fé dela é uma fé cristã, e ela, naquele momento, ela vê Jesus. A gente está falando de uma criança em situação de violência, que naquele momento a fé dela lhe dá algum sustento, alguma coisa ali. Eu sei que a Damares é abjeta hoje, mas essa experiência é uma experiência da fé dela. Quando eu bato nessa experiência, ao invés de falar, por exemplo, é bom, Damares, então como é que pode você que passou por uma experiência de violência ter se transformado nessa pessoa hoje? Então, a gente bate na coisa errada. A gente vai bater na fé da pessoa. Aí você vai ver, o pessoal está lá num culto, por exemplo, a Michelle Bolsonaro. Gente, ela é outra pessoa assim, que a gente sabe que há uma falsidade enorme daquilo ali, mas ela está lá num culto falando em línguas. Eu sou de tradição batista, não tenho essa experiência, outros irmãos têm essa experiência. Aí o que o pessoal bate no falar em línguas. E não no fato da Michelle. A gente bate na experiência religiosa. Aí aquele irmão que tem essa experiência se sente confrontado pela experiência dele. Então ele vai falar, olha que palhaçada aquilo ali, palhaçada essa coisa de ficar falando em língua, aquela coisa toda. Mas tem gente que faz isso a sério. Tem gente que para isso é uma questão da fé, é uma questão séria da fé. Então a gente tem que ter muito cuidado para saber onde bater, aonde chegar. Porque não é, quando a gente bate na fé, a gente esquece que tem muita gente que tem aquela mesma fé ou aquela mesma experiência, e a gente olha tudo no mesmo bagaço. Como você falou, né? Evangélico. Os evangélicos não prestam, peraí, não é assim. Tem muito evangélico na resistência, muito. A gente não tem a mesma visibilidade porque a gente não tem dinheiro, a gente não tem mídia, a gente não tem. Entendeu? Então, mas tem muita coisa que dá para fazer, muita coisa que tem como fazer. Então, acho que é por aí. Acho que a gente tem que melhorar isso. Eu vi aqui que a Helena comentou aqui que tá padres que fazem, sim, mas eles começaram a fazer muito depois, né, de que a coisa começou a desandar. É bom que faça, que bom que tem padres que fazem isso, mas nem todo mundo faz isso. Então, é por aí, Felipe. Eu acho que a tua análise está bem correta. Tem pergunta aqui da Andréia Cristina. Pastor, não seria o caso das igrejas progressistas e o governo promoverem a marcha para a paz e amor? Eu acho que o governo não deve se meter nisso. Eu sou radical contra uma coisa, o Estado laico. O Estado tem que ser laico em eu acho que isso aí deveria ser uma promoção não só dos evangélicos progressistas, mas de muito mais gente que é progressista nas religiões, e a gente promover uma marcha dessa. Acho que o governo até poderia, de alguma forma, ali, legal, a gente vai lá, comparece, mas não promover. Acho que quando o governo promove, eu vejo, e eu de vez em quando falo isso, né, tem evangélicos que falam, o Lula tem que priorizar os evangélicos. Não, o Lula não tem que priorizar os evangélicos. O governo não tem que priorizar nenhuma religião, nenhuma. Agora, os partidos, os movimentos sociais, aí já é uma outra história. A gente tem que dialogar mais porque é uma questão de base. Agora, é o caso, sim, das igrejas progressistas promoverem uma marcha,
né, pela paz, pelo amor. Na verdade, isso já existe. Mas, volto a falar, a gente não tem muita mídia, André. Isso não... Então, você tem, por exemplo, a marcha contra a intolerância religiosa, que acontece sempre o 20 de janeiro. Né? Acontece no Brasil inteiro, mas pouca gente vê. A gente não tem essa visibilidade toda que esses caras têm. A gente tem que... Vamos lá, né? A Record tem... A Universal tem uma rede de TV. É uma coisa desigual. É uma luta muito desigual. O Malafaia ganha por dia o que eu levo um ano para ganhar, se ganhar. Entendeu? Então, é muito, muito difícil essa luta. Mas a gente não se cansa, não. A gente está aí. A gente está aí, a gente não se entrega. A gente se cansa, mas não se entrega. Ou, como diria Margarida Maria Alves, medo nós tem, mas não usa. Né? Então, eu acho essa coisa dela fantástica. Medo nós tem, mas não usa. Então, é por aí que a gente vai. Muito bem, pastor Zé Barbosa. Felipe, pastor, algum recado final aqui nesse último programa do ano, né? Depois a gente volta, faz 2 dias, eu e Dri, dia 3 e dia 4, e a partir de dia 5, nós vamos ter aqui a dupla dinâmica, Felipe Pena e Ana Prestes, nos substituindo por um período aí de 10 programas. E a gente vai entrar, tá, Felipe, de vez em quando. Eu vou gravar a sua Fala Rovai, acho que vai dar para fazer tudo isso. Faz de conta que a casa é sua. A Adri vai gravar uma notícia, mas a gente está indo ao Chile e eu quero ver se eu consigo fazer entrevista com alguns personagens da política chilena para trazer informações. Você sabe como é que o povo aqui da Fórum chama a mim e a Ana Prestes, né? É a dupla PPP, 3 P's mesmo, é Prestes, Pena e Poesia, porque a gente sempre faz o Fórum Poema no final do programa. Então, vamos reeditar aí durante as férias de Dri e Renato nos vinhedos chilenos, com muito merecimento, esta dupla PPP, essa dupla de 3. Então, a mensagem final é essa, Dri, Rovai, agradecer a vocês pela acolhida, agradecer a toda a comunidade Fórum pela mesma acolhida também por esse ano todo. Pastor Zé Barbosa, obrigado aí pelos esclarecimentos. Feliz ano novo para todos. E dia 5, eu e Ana Prestes estamos aqui, substituindo estes donos do boteco, para tentar, de forma um pouco, né, nem tão exitosa quanto esses donos aqui fazem, mas com algum charmezinho, principalmente o charme de Ana Prestes. É isso aí, Renato. Valeu. Obrigada, Felipe. Feliz ano novo. 2024. Feliz ano novo também para todo mundo aí. E aguarda aí, Rovai, novidades para janeiro, se Deus quiser. Então, precisamos fechar hoje. Eu vou orçar. O pastor Zé Barbosa vai ter um programa aqui na Fórum. Já vou, né? Isso a gente já decidiu. Hoje a gente vai definir o horário direitinho. Tem aí uma questão se fazemos um dia no outro, que horário é melhor. Hoje a gente vai fechar isso, vai fechar a programação para começar no segunda quinzena de janeiro, né, pastor? Exatamente. E eu em junho, vou passar uns dias com o pastor lá em Campina Grande. É isso que eu ia falar agora. O convite aqui está aberto aqui, esperando vocês no maior São João do mundo, que me perdoe, Caguaru, mas o maior São João do mundo é em Campina Grande. Né? Então, a gente está esperando vocês aqui em junho. E fica o convite aí, Felipe. Quando quiser aparecer também. Opa! Dentro. Estamos grande, Felipe. Vamos aí, mais um ano na Fórum, se Deus quiser.